E aí, viu? Cadê o... Tá gravando, mas tinha que estar o tempo. Ah, tá aqui, ó. Tá embaixo. Beleza, então vamos lá. Vamos lá, contar a minha história e também falar dos Jogos Olímpicos. O que eu fiz, como era um convite para a formação, eu falei, nossa, posso falar dos Jogos Olímpicos, dos grandes feitos, com os professores de educação física. Gostam de esporte, quer dizer, vamos ver agora, né? O quanto cada um gosta. Se eu chegar até 1952 e tiver gente assim, eu falo, ó, esse não gosta de esporte, está na área errada. Tô brincando. E daí eu pensei, educação física eu vou com os grandes feitos do esporte, vou fazer vou contar uma história cronológica dos Jogos Olímpicos, falando dos destaques. História, eu vou falar dos grandes acontecimentos que ocorreram na humanidade, que acabaram afetando os Jogos Olímpicos. Artes, eu vou falar quando havia a competição de belas artes nos Jogos Olímpicos de 1912 e 1948. Havia competição de arquitetura, pintura, música, poema. Então, também, inclusive, contava medalha. Inglês e português, eu estou pensando, ainda está no forno, em falar sobre a mulher nos Jogos Olímpicos, que foi um tema que sempre me interessou, porque quando eu comecei a pesquisar, eu tinha 12 anos de idade. Então eu pegava ali a mirador, olhava lá a relação dos campeões, atletismo, então, salto triplo para o homem, lançamento de martelo, mas por que não tem no feminino? Então era aquela relação enorme do masculino, aí quando chegava no feminino, era 2 tracinhos de relação de campeões olímpicos. Então foi um tema que sempre me incomodou, vamos dizer assim. Geografia, eu escolhi fazer o quê? Falar o primeiro campeão olímpico de cada país. Quando que cada país conquistou sua primeira medalha de ouro. Pensando nisso e tendo essa relação minha com o esporte da mulher, eu falei, poxa, eu posso fazer uma relação da primeira mulher que foi campeã olímpica daquele país com o primeiro homem que foi campeão olímpico. Então daí já dá para fazer uma outra análise que vai servir para a geografia, do quanto a cultura do país incentiva essa prática esportiva ou não, quanto tempo demorou, vamos supor, o Brasil, primeiro campeão olímpico masculino, Guilherme Paraense, em 1920. Quando foi o primeiro feminino? Lá em 1996, no vôlei de praia. Então, um gap, um intervalo de 76 anos. Então, Brasil, primeira campeã olímpica, nem era para falar disso, primeiro campeão olímpico lá no vôlei feminino, a Jaqueline e a Sandra, e a Argélia, né, um país, vamos dizer assim, com a mulher com menos liberdade, a primeira campeã olímpica antes, na Ciba América nos 1500, em 1992. Ou Marrocos, em 84, com a Nawal El Moutawakel, vencedora dos 400 com barreira. Ela venceu, lógico, eu não considero tanto assim em relação à Bumérica, porque ela foi beneficiada pelo boicote. Tirou as soviéticas e as alemãs orientais. Então, né, vai por essa linha a análise de geografia. Agora, em relação à matemática, eu até comecei a fazer e gostei, comecei a fazer uns gráficos dos 10 países com o maior número de medalhas. Aí fui fazendo gráfico. Aí, nas primeiras Olimpíadas, o gráfico é assim. Depois, entra a União Soviética, começa a ter uma mudança. Depois, entra a Alemanha Oriental, outra mudança. E a linha do 10º maior medalhista começa a se afastar da base, porque ganha o maior número de medalhas, tem o maior número de provas. Então, eu achei bem interessante essa análise. Então, acho que são esses. Agora, um pouco da minha história. O que aconteceu comigo para eu chegar até esse ponto? Quando eu comecei a falar com 4 anos de idade, me levaram no médico, demorei. Minha vida sempre foi demorada. Demorei 4 anos. Aí minha mãe falava que no berço, eu ficava assim, achava que eu tinha alguma coisa. Eu acho que é coisa de outra vida. Eu acho que em outra vida, eu fui o Pavo Nurdo, ganhei 12 medalhas olímpicas, 9 de ouro, e aí eu estava tentando entender por que não dava para contar minhas 12 medalhas na mão.
Foi isso. O Nurbi morreu em 73, eu nasci em 74. É uma opinião. Então, meu processo de crescimento sempre foi difícil. Nem sei se eu deveria falar, mas sei lá, vamos falar. Dificuldade para enxergar, dificuldade de urinar, né? Tudo ali bem truncado, timidez, mudei muito de escola, não por mim, mas por causa da função do meu pai. Então o desenvolvimento foi ali bem precário. Só que ao mesmo tempo, eu tinha um hiperfoco em tudo que eu ia fazer. Então, comecei com o quê? Desenhando super-herói, desenhando animalzinhos. Tinha 4, 5 anos de idade, desenhava, montava albinho com figurinha de animal, eu montava os albinhos lá. Isso, né? 5 anos de idade, os soldadinhos, tudo. Comecei aí, mas tudo assim era bem intenso. Depois, em 1982, o que aconteceu? A Copa do Mundo de futebol. Só que lá em casa, ninguém era assim, do esporte. Né? Meu pai é juiz de direito. Né? Então, aí passou a Copa do Mundo e eu comecei a gostar de futebol. Perdi uma das melhores Copas. Perdi uma das melhores Copas e fui gostar de futebol depois. Aí, o que aconteceu? Tinha um álbum da figurinha lá da Ping Pong e eu ficava lá fanático, mexendo, fazendo. Aí arrancava as figurinhas, aí criei um joguinho, eu brincava com as figurinhas, ficava ajoelhado no chão, brincando aqui, fazendo, e aprendendo o nome dos jogadores também, né? Aí sabia a relação inteira do álbum da Copa de 82, as figurinhas cada uma, até a última sabia a relação. E fiquei ali no futebol. Em 1984, 83, Pan-Americano, tinha 9 anos de idade. Pan-Americano, eu comecei a escutar ali, tal, Ricardo Prado, Gilberto Guimarães, né, ganhando os 800, 1500. Né, você dá aquela olhadinha, mas não tem ninguém em casa que pegue, é isso, para você sentar junto e... Né, e tem aquela olhadinha. 84, lembro quando falou do boicote, lembro um pouco. Aí tinha uma placar, foi o primeiro contato que eu tive com o quadro de medalhas. Teve uma placar que tinha lá uma análise dos países que boicotaram, como foi a Olimpíada em 76 e 80, né, e como tinha sido depois. Aí eu olhei o quadro de medalhas, gostei, vi lá a União Soviética, a Alemanha Oriental. Eu tinha 10 anos de idade. Me lembro também, em uma dessas placares, de 84, eu ter lido uma parte de falecimento. Né? Aí falou, faleceu o grande ginasta Viktor Tchukarin, da União Soviética, aos 60 e poucos anos. Aquilo lá me pegou, mas eu não sabia nada dele. Mas me chamou a atenção. Depois a gente vai ver o porquê. E depois veio a Copa do Mundo, de 86. Eu lá fanático por Copa do Mundo. Super fã do Maradona. Adorava o Maradona e tal. E o Brasil perde lá para a França, né, jogou melhor. Eu fiquei meio assim, triste com o futebol. Depois, em 87, aí a Globo anunciava, né, Jogos Olímpicos, Olimpíadas 88, Olimpíadas 88, eu falei, pô, legal isso daí. Eu comecei a mexer em enciclopédia. Aí eu pegava a enciclopédia, a Mirador, a relação dos campeões olímpicos, olha, moleque de 13 anos, e começava a olhar e separar por país, separar por modalidade, por prova, como foi isso e tal. Foi aí que surgiu aquele negócio do esporte feminino, por que tão pouco, né? E aquilo lá foi me... E eu ficava à tarde enchendo os caderninhos, simulando a Olimpíada. Eu simulava a Olimpíada, então fazia os caderninhos lá, com 13 anos de idade, tudo, né? Não com o resultado que tinha acontecido, mas os países que eram melhores naquela modalidade, ia fazendo, e fui levando aquilo. Fiquei apaixonado. Aí teve a Olimpíada em 88, eu peguei, comprou fita VHS, aí colocava para gravar, ficava a madrugada inteira acordado, depois ia para a escola, voltava da escola, dormia, ia acordar, tome mais gravação. E foi assim. Aí, disso, lá em casa eu falava, é só uma modinha, mas não, acabou captando mesmo a minha essência. Então aí, daí em diante a coisa foi séria, começou a ficar séria. 16 anos eu pensava em fazer jornalismo, só que meu pai, né, juiz de direito e tal, teve uma vida muito difícil, vida assim quase do pó, né, uma vida muito difícil, passava fome e tudo, e deu certo para ele, ele queria que desse certo para mim.
Né? Aí ele falava, você vai fazer jornalismo, arruma uma ponte para você morar embaixo, não sei o quê. Ele não tinha essa visão de, olha, se não der certo, volta que a gente apoia. Aí eu fui fazer direito e foi assim uma fase, né? Ia para a faculdade, acordava, nossa, tenho que ir para aquela cadeira. Será que é o ânimo de alguém que vai cursar uma faculdade? Falar que vai para uma cadeia? Né? Já estava errado ali. Então para mim foi difícil. Aí veio, já tinha aquele desenvolvimento ruim. Aí veio depressão, fobia, não conseguia nem comer em público, ia sair de algum lugar, queimava o estômago, vomitava. Então essa foi a minha vida. Então é isso. Ressuscito aos 27 anos só, 2002, um psiquiatra, Franklin Ribeiro, que é irmão do Wagner Ribeiro, que é empresário do Neymar. Né? Fui com ele lá e falou, não, faz educação física, tem que fazer o que gosta. Aí fui fazer o curso de educação física. E daí comecei, né, fui começando a me encontrar. Então foi um processo bem doloroso, bem difícil. Foi muito difícil. Né? Aliás, na minha vida, tudo é meio truncado, tudo é meio difícil. Vai batendo e vai saindo do lugar e vai chegando. Né? Então, agora pode seguir, pode pegar, não? Aí mais o amor pelo esporte, pela pesquisa olímpica permaneceram, a compulsão pelo colecionismo, tudo é assim, é compulsivo. Inclusive meu psiquiatra falou, você poderia ser um viciado, você poderia ser aquela pessoa que sai fazendo sexo com todo mundo, você poderia ser um pródigo, torrar tudo, gastar mas não, você conseguiu canalizar isso para algo bom. Né? E foi o que aconteceu. Aí, uma grande coleção, mais de 3.000 itens. Quando estava chegando perto de 3.000, eu parei de contar. Aí chega livro, a vida difícil. Meu pai ficou doente há 3 anos. Então, ficou tudo. Minha mãe está com começo de Alzheimer. Então, foi difícil. Esse ano foi muito difícil. Né? Mas estou aqui, sobrevivi, estou sobrevivendo. Né? Então, aqui é parte da coleção. Né? Tem livro dos Estados Unidos, tem da maioria da Europa, Suécia, Finlândia, agora esses anos aí eu consegui Letônia, Lituânia, Estônia. Semana passada chegou da Geórgia, República da Geórgia, da antiga União Soviética. Só que também tem os desafios, né? Uma encomenda dos Estados Unidos de 48 livros, confiscaram 35, não sei para onde foi, me liberaram só 13. Um colega da Bielorrússia, que tem um museu, ele tem um museu do esporte lá na Bielorrússia particular, me doou 6 livros. Como não colocaram books na descrição, e não tinha outra folha de escrever nos livros, voltou para trás também. Quer dizer, de posse do meu endereço e tudo, era só entrar em contato comigo, explicar, tá bom. Mas não, é o caminho mais fácil, voltar. Então tem essas dificuldades também. Para ter uma ideia, em 2022, eu já tinha importado 350 livros. Teve 2 meses que o cartão de crédito até gemeu. Mas será que eu tô certo nisso daí? Olhei assim, um mês deu 12.000, no outro 9.000. Caralho, deu golpe. Mas o golpista era você. Mas tudo bem, aí numa semana, numa segunda e numa terça, chegaram 117 livros. Aí eu abri aquelas caixas ali, eu viajava no tempo. Você leu tudo? Não é a questão do ler, É o ver. é o ver e a questão da foto. O que eu peço para eles eu quero um livro com foto e estatística. Tem um livro, um anuário da União Soviética, eu consegui de um ucraniano, de 1975 até 1989. Se tiver umas 15 fotos no livro, é muito. Mas é uma porrada de estatística. Vai falando porrada, né? Uma porrada de estatística. Tudo em russo. Só que eu consigo ler em russo. Eu não sei o que significa direito, mas eu consigo ler. Então o nome do atleta, né? Campeão aqui, campeão, eu consigo. Então eu vou lendo, vou viajando, eu pego aquele livrinho lá e fico. Né? Então é compulsivo. Tem vezes que eu vou. Nossa, não era para me alugar. Tem vezes que eu vou assim dormir. Não, eu falei, meu Deus, não posso fazer isso.
durmo menos de 5 horas por dia. Então é meio complicado. Eu fui dormir, bati o olho assim na minha estante, estava lá, reportagem oficial da Olimpíada de 76. Eu falei, deixa eu ver a ginástica aqui. Puxei e comecei a folhear a ginástica. Aí eu vi a relação lá de como foi a nota dos atletas. Em 72 tinha mudado a forma da competição da ginástica. Antigamente os 6 melhores iam para a final do aparelho. Então na barra fixa foram 6 japoneses. Em 76 mudou isso. Aí passaram a ser só 2 para Paris. Então eu queria saber o que teria acontecido em 76 se a regra tivesse permanecido. Eu busquei a nota dos atletas, fui fazendo, cruzando, e fui viajando naquilo. Mas não era um negócio penoso, era prazeroso. Então essa é a loucura do negócio. Se eu falar para você, Rodrigo, você vai lá e faz, você vai falar, não, vai se ferrar, você é louco. Mas para mim não, era, sabe, eu ali, aí um dia clareia, eu falei, vou dormir, esse lugar não, tem que dormir. Fechei o negócio, eu tinha ficado 2 horas pesquisando, mas viajando. Aí em 88, como que será que seria? Eu fui lá em 88, né? Então isso é o que vai me movendo. É uma compulsão, é compulsivo mesmo. É meio até doentio, mas é compulsivo. Agora, eu preciso encontrar um lugar que me dê alimento, né? Mas é difícil. De repente eu tenho contato com um monte de gente, né? Essa outra, eu nem sei o que tem depois. Aqui o caderninho, esse caderno aqui, com esses dados aqui de medalha, tudo, é um caderno da Faculdade de Direito. Um dia eu estava escrevendo, eu estava lá escrevendo, o professor falando, escrevendo e tal. Eu estava, como eu havia descoberto a relação dos medalhistas olímpicos, eu fui descobrir só em 1992 isso. Era difícil para mim, porque eu não gostava de sair de casa, era difícil eu buscar as coisas. Aí eu estava lá na Siciliana em Santos, no apartamento em Santos. Eu falei, eu morei em Santos. Acho que tem alguma coisa para mim lá na Siciliana. Aí fui lá na Siciliana, tinha lá os pocketbooks, comecei a fuçar. Tem aqueles pontos românticos. Não, comecei a puxar um por um lá, uma pilha lá no chão. Aí apareceu Guinness Book Olympic Records. Só estatística. Cresceu os olhos. Nossa, aí virou perdição. Aí, o que eu estava fazendo nessa aula de direito? Estava lá, estava colocando, fazendo a relação dos medalhistas da União Soviética no boxe, desde 52 até 92, puxando de cabeça. Aí passou um colega, passou assim, porque, o que esse cara tanto anotou na aula, né? Ele olhou assim, ele olhou para o caderno assim, aí olhou para mim assim e saiu fora. Porque era tudo nome de boxeador soviético na aula de direito. Então é nesse nível. Aqui a relação que eu falo da Mirador, da enciclopédia Mirador, né? Esse daqui é o livro do ano da Barça, tinha a relação dos campeões olímpicos de 72, eu sabia, sei que porta. E aqui no meu caderninho. Aí em 76, quando minha mãe comprou a enciclopédia lá do pai, não tinha o livro de 76. Eu fui na casa de um colega, a Delta Larousse, peguei lá na Delta Larousse, a relação, levei para casa o livro dele lá e fiquei copiando, fazendo os campeões de 76. Aí foi. Nesse período todo, começando a educação física, tudo, eu liguei lá para o Rio de Janeiro, conversei com o professor Lamartine Pereira da Costa, né? Que foi quem fez o treino da seleção brasileira da Copa de 70, ele forneceu os estudos, eu fui saber depois, que ele é bem humilde, bem na dele. E ele me convidou para participar do Fórum Olímpico lá no Rio de Janeiro. Aí eu fiz proposta de 15 trabalhos, que eu gostaria de pesquisar. Ele escolheu 4, aí ele designou um outro professor lá para fazer esses trabalhos comigo, né? Esse professor foi designado, ele colocava tudo na BNT, né? Eu não, vou pôr no Alexandrez mesmo, acabou. Aí colocou tudo lá na BNT, a gente ficava trocando mensagem, fui lá para o congresso, conheci o pessoal, né? Conversamos bastante lá, veio gente da delegação de Cuba conversar comigo, e porque estava ocorrendo o congresso latino-americano de medicina esportiva, estava o Eduardo De Rose lá, então eu peguei lá o médico Armando Pancodo, médico da delegação cubana, comecei a conversar com ele. Aí eu falei, eu adoro Cuba, aí falei lá os campeões de Cuba, né?
eram 45, 55 medalhas de ouro. Eu fui falando cada uma aí, nossa, em Cuba não temos ninguém que conheça tanto como você teve. Ah, que isso, tal. E ele foi, né? E o Lamartine depois me convidou para ser colaborador no Atlas do Esporte no Brasil. Aquele livrão grosso, pesado, ruim de manusear, que é um Atlas mesmo, né? Aquele formato de mapa. E a partir dali eu fui seguindo. Aqui o Nelson Todic, que é presidente do Comitê Olímpico Pierre de Coubertin, aqui do Brasil. O Roberto Maluf, que é também um professor lá do Rio Grande do Sul. Aqui a Núria Puig, que é do Comitê Olímpico Internacional. Aurélio Miguel, vocês acham que vocês conhecem? Aurélio Miguel. Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista do Brasil na natação. Manuel dos Santos Júnior, bronze no 100 livre em 1960. Aqui o Ostapenko, que é o treinador lá da ginástica falecido. Aurélio Miguel. Eu aqui a minha apresentação. O Lamartine e a Silvana Bonner, lá do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, eu gostava do Maradona e essa foto aí entrou meio de intruso. Eu e o Maradona. Hã? Você e o Maradona. Eu e o Maradona ali. E aqui a apresentação de pôster. Então aí eu entrei nessa vida de participar de congresso, Só que o que acontecia em casa? Não trabalha, não precisa trabalhar. Olha, tá com tantos anos e não trabalha. Fiz a faculdade aqui em Vinhedo mesmo, até porque eu não ia sair de Vinhedo. Não gosto de ficar me deslocando. Vai lá, não. Onde estiver perto eu estou. Aí fiz em Vinhedo mesmo, só que eram professores da Unimep, né? Tinha professor também da Unicamp. E me formei, prestei o concurso, o Jefferson do Karatê falou, vai ter um concurso aí da prefeitura. Tá bom, vou prestar. 500, 600 candidatos, eu nem achava que ia passar. Eu já estava programado para fazer mestrado, essas coisas. Né? Aí prestei o concurso, segundo lugar. Nossa, cara. Aí comecei a trabalhar, aí ó, as minhas pesquisas, participar de congresso, tudo aí. Deu suco. A última vez que eu fui foi mas não apresentei nada. Foi no Congresso Internacional de História do Esporte. Foi lá no Rio de Janeiro. Só que teve uma historinha lá que foi uma coisa. Né? Fui falar com... Entrei lá no negócio de jovens, né? Pesquisa, blá, blá, blá. Aí um alemão veio falar comigo, blá, 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 em inglês, né? Eu olhei pra ele assim, ó. Eu olhava pra ele, blá, 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 blá. Aí ele saiu, eu cheguei no hotel, falei, nossa, que vergonha, caramba. E agora, o que eu falei? Não, como eu tenho dificuldade para ouvir, eu vou ficar falando. Aí fui lá no outro dia, ele estava lá mexendo no... Ele estava mexendo no coisa dele, como é que é esse negócio aí? Computador. Estava mexendo lá no computador dele, assim. Eu falei, olha, eu faço pesquisa dos Jogos Olímpicos e tal, eu tenho um site aqui, Geografia Olímpica, comecei a falar, não deixava isso, só eu falava. Aí ele chamou um outro professor, o outro professor chegou lá e começaram a falar em alemão. Aí eu entendia só as modalidades. Boxe, rádio esportes, chivime, laxa atlética. Aí eu entendia que eles estavam falando que tinha vários esportes. Aí foi um barato. Foi a última vez. E a apresentação, que eu estou fazendo aqui, a última vez foi no meu TCC. Deu 214 páginas. Meu Deus. Aí o Wagner Moreira pegou lá o TCC e falou assim, ó, isso aqui não é um trabalho de TCC, nem é de especialização, é um mestrado pronto. Vá para o mestrado. Então aí, hoje, né, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, Alexandre Medeiros, Jorge Carvalho, conteúdo de educação física, os grandes destaques de cada edição olímpica de verão. Porque eu poderia falar também de inverno, né? Mas o interesse, eu acho que de vocês é verão, no caso, para trabalhar com aluno. Então eu pensei nisso. Porque eu não diferencio muito mais verão e inverno. Para mim a mesma emoção. Quando comecei a pesquisar, o país que mais me chamou a atenção, qual foi? Noruega. 1988. Hã? Qual país mais me chamou a atenção?
Ganhava medalha em tudo? Caramba! União Soviética. União Soviética. A União Soviética me captou. A E gente olha, sabe que você tem o seu predileto. mas eu não tinha nada, não sabia nada de comunismo, socialismo, nada. Mas o que me chamou a atenção? Primeiro, onde eu pegava lá na Mirador, estava lá aquele URSS. Atletismo, boxe, basquete, canoagem, ciclismo, esgrima, luta livre, luta greco-romana, saltos ornamentais, tiro ao alvo, vôlei. Estavam os soviéticos lá. Estados Unidos não, natação, de uma forma absurda, saltos ornamentais, atletismo, de forma absurda também. Então, a União Soviética me chamou a atenção, judô. Então, eu fiquei com aquilo. E depois, vendo, assistindo a Olimpíada de Seul, você via lá, uns assim, o soviético lá. O cara que ganhou a medalha de bronze, aí o soviético ganhou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial. Acabou indo. Humildade, mano, né? Aquilo me chamou a atenção, né? Então, o que eu falei? Vou preparar um trabalho, um estudo, para falar dos grandes destaques dos Jogos Olímpicos de cada edição. Né? Vou começar de forma cronológica, vou procurar passar rápido, porque nem sei quanto tempo eu estou falando, nem sei quanto tempo eu tenho, e quando eu começo a falar disso, eu vou, né? Eu sigo uma estrada, aí aparece um monte de estrada, aí até eu voltar demora, mas tudo bem. Vou falar de cada edição, os destaques, contar algumas historinhas, aí vocês, vendo isso daí, não sei que atletas vocês irão reconhecer nessas imagens, aí vocês vão captar e ver, essa história eu gostei, essa história aqui, e depois a gente pode, de forma particular, falar sobre isso, tá bom? Então, vamos para a Grécia, 1896, Atenas. Algum conhecido nessa figura? Robert Garrett foi campeão no lançamento de disco e no arremesso de peso. Ele era de uma universidade, tinha posses, ajudou a financiar a ida da equipe norte-americana para os Jogos Olímpicos. Só ele, como ele ia competir em disco, ele falou, como que era o disco antigo? Aí forneceram para ele um disco de 5 quilos. Ele falou, não dá para treinar com isso. Chegando a Atenas, ele descobriu que era de 2 quilos, foi competir e ganhou medalha de ouro, bateu os favoritos gregos, o Panagiotis Parakebospolos e o Miltiades Goussos. Então, uma medalha de ouro para os Estados Unidos, ganhou no peso também. James Connolly, vencedor do salto triplo, foi o primeiro campeão olímpico da era moderna. Então, o primeiro campeão olímpico da era moderna, James Connolly, dos Estados Unidos. Karl Schumann, da Alemanha, conquistou medalhas na ginástica, levantamento de peso e também na luta greco-romana. Foi campeão na luta greco-romana, na ginástica. Mas o que você quer dizer com isso? Que nessa época não havia especialização. Então os atletas se colocavam em várias modalidades. 1896. Spiridon Luis foi o grande herói dos gregos, que ele venceu a prova de maratona. E até então, no atletismo, a Grécia não tinha conquistado nenhuma medalha de ouro. Eram 9 dos Estados Unidos, 2 da Austrália, e aí o Spiridon Luis conquistou medalha de ouro na maratona. Maratona, né, tem aquela história lá de cidade de Maratona, lá que correu de maratona a Atenas, Fidípides, na guerra contra os persas, aí chegou, né, conta a história que ele chegou, ganhamos e caiu morto. Correu a distância de maratona a Atenas, 40 quilômetros. Então, por isso que tem esse nome. E o Alfred Raios é um nadador húngaro, ganhou medalha de ouro nos 100 metros livres e nos 1.200 livres, não era 1.500 na época. Só que essa competição de natação foi realizada na Baía de Zéia. E o mar estava bem... Né, tanto que competições de remo foram canceladas. Mas ocorreram as disputas de natação e ele, no testemunho dele, ele falou... Vai até arrepio. O nosso desejo de sobreviver se sobrepôs ao desejo de vencer. Porque vários precisaram ser resgatados. Vamos agora para 1900, Paris. O que acontece em Paris? Em 1900, eles tiveram a ideia de conjugar os Jogos Olímpicos com as feiras mundiais. Feira de Exposição Internacional. Né? E os franceses
acabaram tomando conta ali da organização, o pessoal da feira. Os jogos se prolongaram por vários meses, várias provas assim exóticas. Não houve a disputa de atletismo numa pista, foi no bosque de Bolonha. Inclusive aqui a foto é de um lançador de disco fazendo esse lançamento, ó, aqui árvores, né? Não havia a pista de atletismo nesses jogos de 1900. E também foram nesses jogos que tivemos a primeira campeã olímpica, Charlotte Cooper, do Reino Unido, vencendo no tênis, e a Margaret Abbott vencendo no golfe. Esses dois, que esportes vocês acham que são esses? Três. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Que esporte vocês acham que seria? Nessa foto está, talvez, o campeão olímpico mais jovem da história. Só que o que aconteceu? François Brandt e o Robert Klein, na disputa do 2 com no remo, que tem o timoneiro, todas as equipes resolveram colocar um carinha mais leve. Então eles pegaram esse garoto, colocaram no barco e ganharam a medalha de ouro. Só que ninguém registrou o nome dele. Então, vamos dizer, o campeão mais novo não teve o nome registrado. Esse Leon de Lunden está atirando. Que prova que ele competiu? Tiro ao alvo. Mas essa prova era tiro ao pombo vivo. Foi a única vez. Criança não é nada. Foi a única vez na história. Não era antigamente, foi essa única vez aí. Nos Jogos Olímpicos foi essa única vez. Tiro ao pombo vivo. E essa prova, mais uma mostrando assim quanto os jogos eram exóticos, né, as provas. Uma prova de natação, 200 metros de nado livre com obstáculos. Aí você vai ver um obstáculo, a foto acho que vocês não devem estar vendo muito bem de longe. Aqui os nadadores estão subindo num lugar para atravessar, e aqui eles estão subindo num barquinho, né, atravessando o barquinho e para continuar a natação. Então foram esses tipos de prova. Teve também o nado submerso, que contava o tempo que o atleta ficava debaixo da água e a distância que ele percorria. Agora eu não lembro se o tempo valia 2 pontos, a distância 1 ponto, e assim o resultado era verificado. E esses expressos da natação não era em piscina? Não, era no Rio Sena. Piscina? Não existia piscina, não. Rio Sena. Vamos lá, 1904. Não. Prova de ginástica de 1900. Gustave Sandra, da França, ganhou medalha de ouro. Agora vocês veem que na ginástica da época tinha assim, argolas, tudo bem, mas tinha também salto com vara, corrida de 60 metros, levantamento de peso, tudo compunha o programa da ginástica. É lá aquele conceito lá da Grécia Antiga, que ginástica virou atividade física, né? Então, a pessoa remava, está fazendo ginástica. A pessoa corria, está fazendo ginástica. Está fazendo ginástica. Então, segue esse conceito. Vai lá, tá assim. Chegamos a 1904. 1904, Estados Unidos, o que aconteceu? Também conjugado com a Feira Mundial. Só que era caro atravessar da Europa os Estados Unidos. Então a participação ficou limitada praticamente a norte-americanos e aos estrangeiros que eventualmente estavam lá nos Estados Unidos. Archibald Ram foi campeão das provas de velocidade no atletismo, 60, 100, 200 metros. O Oliver Kirk foi campeão no boxe, só que ele ganhou 2 medalhas de ouro. Ele competiu em 2 divisões de peso. Mas, por causa da pouca concorrência, fazia uma luta só. George Eiser, ganhador de 5, 6 medalhas na ginástica. Mano, não é novidade uma pessoa ganhar 5, 6 medalhas na ginástica. Só que ele tinha uma perna de madeira. Competia na ginástica. Aqui as histórias. George Quaid, primeiro negro medalhista, não foi medalha de ouro, mas conquistou medalha 400 e 400 de barreira. Ramon Fonst, de Cuba, que conquistou 3 medalhas de ouro na esgrima. Por isso Cuba fica lá em cima no quadro de medalhas desses jogos. E 2 historinhas aqui. Primeiro,
dias antropológicos, que foi uma competição que eles fizeram à parte para as minorias. Então, os indígenas, turcos, tudo que era grupo minoritário lá, cigano, tudo que era grupo minoritário, eles realizaram as competições, ficaram conhecidas como os dias antropológicos. Na reportagem oficial dos Jogos Olímpicos, que eu fui ler lá no site lá da Fundação Atlética Amadora dos Estados Unidos, a descrição, você vê que existe mesmo uma análise dos resultados, porque achavam que, né, ia lançar, por estar caçando, ia lançar o dardo longe, dardo não, ia arremessar peso longe, porque dardo não tinha nada, em 1904 não tinha nada. Ia lançar longe, ia correr mais rápido, porque, né, vive lá na natureza e tal. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, existiu uma análise disso, só que também foi a época lá daquelas teorias eugenistas, né? Então, né, dependendo do olhar, você vai falar, não, isso aí foi um racismo, foi um, né? O outro, não, era da época. Então, vai depender do olhar. Era um racismo da época. No caso. Aí não sei, aí não, eu estou mostrando o fato. E aqui a largada da maratona, esse cubano aqui, o Félix Carvajal, para chegar ele fez apresentações, entrava no negócio de água, ficava um tempão lá para ganhar dinheiro, e correu pelas ruas, tudo. Chegou na hora da largada, todos estão de shorts e ele estava de calça. Aí o Martin Sheridan, pensador de disco, arrumou uma tesoura lá, cortou a calça dele e ele pôde correr. Chegou em quarto lugar, fez uma parada para comer maçã, deu desinteria nele. E mesmo assim ele conseguiu chegar em quarto lugar. E esse Frederick Lors chegou como o primeiro colocado. Só que depois descobriram que ele estava dirigindo. Foi um carro que deu carona para ele. Então, 1904 tem essa característica. Ô Alexandre, essa maratona que é a história da estricnina lá, que o cara foi... Não, eles faziam no... Não sei de que história que você está falando, que tem... Não, porque tem uma, mas eu não sei, eu acho que é na maratona, que o vencedor, então não sei se foi essa agora, ele venceu a prova, e era um americano, mas os treinadores estavam dando estricnina para ele, que era um estimulante da época. O Johnny Hayes venceu em 1908. Em 1904 foi o Thomas Hicks que venceu. Em 1908 foi o Johnny Hayes. Agora eu não sei se isso foi nessa, porque a estricnina eles davam para velocista. Para velocista. Então tinha uns que largavam meio. Manda ver, Sassi, vamos lá, 1908, vamos viajar para Londres. Londres, Reino Unido. Olha que coisa fantástica, que conceito de instalação esportiva. Um estádio multiesportivo. Realizaram a competição de atletismo. Havia uma piscina dentro do estádio, onde foram realizadas as provas de natação. Um local para luta. Tinha também a parte de ginástica. E está vendo essa paredinha aqui em volta? É o velódromo. Natação, ciclismo, atletismo, luta e ginástica na mesma estrutura. 1908, Londres, Reino Unido. Os ingleses não estavam contentes ali com a presença dos norte-americanos. Eles não aceitavam o fato da ex-colônia virar uma potência. Com isso, muita rivalidade entre os norte-americanos e os britânicos. Na prova de 400 metros, o Wyndham Housewell correu com 3 norte-americanos, não havia divisão por raia, corria tudo junto, como se fosse a prova, depois dos 100 metros, a prova de 800 metros, e um dos americanos foi desclassificado. A prova foi remarcada para ocorrer outro dia, só que os norte-americanos se recusaram a competir e o Wyndham Housewell correu sozinho. Ray Milroy, em 1908, conquistou mais 3 medalhas de ouro. Ele era especialista no salto em distância, triplo e altura, sem corrida. Então era o teste mesmo de impulsão. Eu acho interessante não haver nos Jogos Olímpicos ainda essa prova. Porque seria você falar, quem tem a maior impulsão, esse é o teste
É o melhor teste, porque o salto em distância, o salto em altura, a forma como é feito, vai levar muito em conta a velocidade que a pessoa tem. Então, um cara que não é veloz, né, ele não vai produzir tanto no salto dele. Então, o Ray Wright venceu 1900 e 1904 o salto triplo, distância e altura sem corrida. Em 1908, o salto triplo sem corrida saiu, e ele venceu o salto de distância e o salto em altura. Oscar Swan, do tiro ao alvo, aqui, 1908, foi o campeão olímpico mais velho, aos 60 anos de idade. Conquistou medalha de ouro no tiro ao cervo, mas o cervo era um alvo, não era o cervo vivo, tá? Era o alvo, não era o cervo vivo. E na prova de maratona, o Dorando Pietri da Itália entrou em primeiro lugar no estádio, começou a passar mal, deu uma desacordada, os árbitros querendo ali, né? Não, vamos animar ele tem que ganhar, o americano está chegando, o americano está chegando, ele tem que ganhar. Aí deram uma reanimada nele e ele cruzou em primeiro lugar. Só que foi desclassificado, mas acabou premiado pela rainha. Anna Hübner e Heinrich Burger competiram, que prova? Patinação. Patinação no gelo foi um dos esportes dos Jogos de 1908. Inclusive, a Olimpíada de Inverno surge só em 1924, numa tentativa do COI porque os países nórdicos começaram a organizar a Olimpíada deles. Aí o COI falou, não, vamos organizar a nossa, vamos chamar isso também. O COI sempre tentando, né, unificar, ter o domínio completo do evento. E o Henry Taylor, ganhador de 3 medalhas de ouro na natação. Vamos, 1912. 1912, Estocolmo, Suécia. Algum conhecido aí? James Thorpe venceu a prova do pentatlo no decathlon. Foi considerado pelo rei da Suécia o atleta mais espetacular do mundo. Só que o Avery Brundage, que era lá da Federação Americana de Atletismo, o denunciou como profissional por ele ter ganhado alguns dólares numa partida de beisebol e as medalhas dele foram caçadas. Brundage depois foi presidente do Comitê Olímpico Internacional. Em 1982 ele voltou, teve as medalhas devolvidas, só que em 1953 ele havia falecido. Então a neta dele que recebeu as medalhas. Hannes Kolehmainen da Finlândia venceu as provas de fundo. Né? Aí teve início a geração dos finlandeses voadores, né? Muitas técnicas de treinamento, aquele lá o Fertilec surge aí com os finlandeses e os suecos. Armas Taipale venceu 2 provas de disco. Como assim, Alexandre? 2 provas de disco? A prova de lançamento de disco e a prova de lançamento de disco com 2 mãos. Assim? Não. Primeiro você lançava com a direita, com a esquerda, depois lançava com a direita, 3 tentativas de cada e somava o resultado. Teve no disco, o Armas Taipale venceu, e teve no peso, vencido pelo Ralph Rose, e também no dardo. Teve no martelo? Por quê? Você mata alguém, se ela jogar com a lado errado. O martelo você já usa. Não, só muda a empunhadura, né? Você pega assim, você pegaria assim. Então, mesmo assim, acho que o martelo é perigoso. A minha ideia era ter outra. Olha, gostei da. Mas a empunhadura, ué. Não, a minha ideia era outra, porque eu treinei martelo, né? Porcamente, mas treinei. A minha ideia era virar, soltar de um lado e virar, soltar do outro. Não, eu pensei em trocar a empunhadura. Mas bem, martelo não teve. E aqui a prova de luta. Ivar Bonin e o Anders Algren realizaram a luta, só que naquela época tinha que sair o vencedor. Ficavam lutando lá até sair o vencedor. Lutaram por 9 horas, não saiu um vencedor e os 2 ficaram com a medalha de prata. Era assim nessa época. Vamos para 1916, o que acontece em 1916? Guerra, Primeira Guerra Mundial, o arquiduque Francisco Ferdinando assassinado, a Olimpíada seria em Berlim, na Alemanha, cancelada. 1920, Antuérpia, a guerra terminou em 1919, Antuérpia estava arrasada, mesmo assim conseguiu realizar os Jogos Olímpicos. Precariedade total de material. A reportagem oficial dos Jogos Olímpicos de 1920
falam, dizem que é um material datilografado. Não é uma produção com foto. Curiosidade, estou procurando a do Rio 2016 e não estou encontrando. Então, né? Tá datilografado também. Parece-me que o Rio de Janeiro, consultei em sites, tudo, não publicou. Seria uma vergonha se você considerar o tanto de tecnologia que existe hoje. Se a Bélgica, em 1920, conseguiu fazer a dela, saída de uma guerra, o Brasil sem guerra, o Brasil sem guerra, com toda essa tecnologia, não publicou uma. Bem, 1920, primeiro ano que estreia a bandeira olímpica, hasteada ali, a bandeira olímpica foi concedida em 1914. Victor Boan, jogador de polo aquático da Bélgica, fez o juramento olímpico. Joseph Guillemot e Pablo Normi, um da França, outro da Finlândia, fizeram um confronto fantástico na prova de 5.000 e 10.000 metros. O Guillemot venceu os 5.000, Pablo Normi venceu os 10.000. Uma curiosidade de Guillemot, ele tinha um coração do lado direito. E outra curiosidade, antes da prova dos 10.000, o que aconteceu? Mudaram o horário porque ia ter uma realeza lá que ia fazer um encontro, ia ter uma festividade, e mudaram o horário. O Guillemot tinha comido bastante, mas foi correr. Chegou na segunda colocação, dos 10.000, quando foi cumprimentar o Pablo, não acabou. Duque Carranamot, campeão da natação, dos 100 metros nado livre, campeão em 1912, campeão em 1920, ele popularizou, que esporte que ele popularizou? Havaí. Surf. Foi quem acabou dando uma maior visibilidade ainda ao surf. Johannes Kohlheim, lembra dele lá em 1912? Que ganhou os 5.000 e 10.000, que eu falei que iniciou a Finlândia e tal, venceu a maratona em 1920. Então, o primeiro atleta venceu 5.000, 10.000 maratona. Ned Donati da Itália conquistou 5 medalhas de ouro na esgrima. Foi o atleta que ganhou mais medalhas de ouro até então, numa única edição dos Jogos. Pablo Normi de novo, aqui a fotinho dele. Hóquei sobre o gelo foi disputado nos Jogos de 1920 no Antuérpia. E aqui a delegação do Brasil. O Brasil que conquistou suas primeiras medalhas no tiro ao alvo. A equipe de tiro bronze, né? Sebastião Wolff, Fernando Soledade, Dário Barbosa, Guilherme Paraense e o Afrânio da Costa. O Afrânio da Costa prata na pistola livre e na pistola automática, tiro rápido, na verdade revólver, né, que só mudando o nome. O Guilherme Paraense, medalha de ouro. De 1920, vamos para Paris, 1924. Uma semelhança entre Paris 1924 e Paris 2024 é a ausência de uma força esportiva por motivos políticos. 1924 foi a Alemanha, perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi condenada a pesadas indenizações, teve o Vale do Ruhr ocupado por belgas e franceses, e a Alemanha decidiu boicotar os Jogos de 24. E esse ano tivemos o caso da Rússia, a guerra com a Ucrânia, a Rússia também optou assim, por não comparecer, mas foi meio forçadinha, né? Ó, você vai vir, mas ó, tem que ser atleta que não tenha relação com o exército. Aí já secou tudo ali, né? Então ficou difícil. Mas em 1924, Pablo Normi ganha 5 medalhas de ouro, inclusive 1.500 e 5.000 metros no mesmo dia. Ele fez um teste, queria correr os 10.000 metros, o treinador não deixou, aí ele ainda quebrou o recorde dos 10.000 no mesmo ano. Johnny Weissmuller conquistou 3 medalhas de ouro. Ele foi quem? Depois no futuro? Tarzan. No cinema, atuou, fez o papel do Tarzan. Nessa foto ele está do lado do Duque Carranamot. Harold Abrams e Eric Liddell venceram os 100 e 400 metros, 2 britânicos. Eles foram os personagens do filme Carruagem de Fogo. Carruagem de Fogo foi baseado na vida deles. William de Hart Hubert venceu o salto em distância e foi o primeiro negro, atleta negro, black, né, preto. Hoje tem essa, né, o primeiro atleta preto a conquistar medalha de ouro individual. E a seleção do Uruguai, campeã no torneio de futebol, dizem que foi ela que criou a volta olímpica.
E depois seria também a primeira campeã mundial na Copa do Mundo. Manda ver, tá assim. 1928, Amsterdã, Holanda, jogos perfeitamente organizados, um paraíso. E muito importante para as mulheres, o ingresso do atletismo, nas provas femininas, olha, foi difícil. Como a mulherada ralou, como as mulheres ralaram para poderem participar do atletismo. Elizabeth Robinson, 16 anos de idade, venceu a prova dos 100 metros e se tornou a primeira campeã olímpica do atletismo. Só que na prova de 800 metros, Lina Radke da Alemanha conquistou medalha de ouro, aqui do lado da japonesa Kinui Hitomi, que era uma grande atleta da época. Só que muitas atletas chegaram, né? Você termina uma prova de 800 metros, o seu destino é o chão. Então cai lá, fica lá desfalecido, aquela coisa toda. Na época, viram a cena e falaram, olha que horror, essas mulheres caindo aí, se esfacelando no chão. Ah, não, mulher se corre mais de 200 metros, elas envelhecem logo. Ah, a mulher não é própria para correr prova, exercício de resistência, não. Tiraram a prova de 800 metros do programa, só voltaria em 1960. Só podia Só correr em 200, 1960. né? Corria até 200. Depois, em 1960, voltou de 800, em 64 de 400, em 72 a de 1.500, aí em 84, 3.000 e maratona. Alexandre, e vocês recebiam medalha mesmo? Era medalha também? Ou era um certificado? Por Não, tudo? medalha. Era medalha. Medalha. Desde 1896 tem a medalha. Até a coleção das medalhas. Né? Só que tem umas distinções lá, o ouro e prata. Teve local, teve Olimpíada que eles ganhavam troféu. Então era onde eu parei. Então teve essa questão do atletismo feminino. Pavlo Vili-Ritola encerrando ali dois grandes corredores finlandeses. Pavlo terminou a carreira dele com 12 medalhas, 9 de ouro. O Vitola ganhou 6 medalhas de ouro. E o Johnny Weissmuller mais uma vez conquistou 2 medalhas de ouro, chegou a 5 na carreira dele, e depois o futuro Tarzan. Mikio Oda, do Japão, que prova que ele ganhou? Do atletismo. Salto triplo. O Japão surgiu ali com força no atletismo, e eu coloquei o Mikio Oda porque ele foi o primeiro campeão olímpico do Japão na história. Ele saltou 15 metros e 21. E aí na Olimpíada de 64, quando fizeram a pira olímpica, fizeram da altura de 15 metros e 21. Então foi essa peculiaridade em relação ao Mikio Oda. Também Yoshiyuki Tsuruta venceu a prova dos 200 metros nado de peito e deu início aos chamados peixes voadores, que eram os nadadores japoneses. Vamos lá, 1932. 1929, Bolsa de Nova York quebrou, viagem para os Estados Unidos complicada, caro, caríssimo, viajar para os Estados Unidos, países em crise, então de novo, pouca participação. O torneio de futebol foi cancelado, não teve times. No hóquei sobre a grama, apenas 3 participantes, Índia, Japão e Estados Unidos. E os Estados Unidos deram um banho no quadro de medalhas, né, até porque com a pouca concorrência. Mildred David Dixon, dos Estados Unidos, foi campeã no lançamento do dardo dos 80 metros com barreira e ainda ganhou medalha de salto de altura. Ela é considerada a grande atleta feminina da primeira metade do século, porque também ela se destacou no basquetebol e foi uma grande jogadora de golfe profissional. A Vila Olímpica, primeira vez na história que se realmente construiu uma Vila Olímpica, em 1924, nos Jogos de Inverno, em Chamonix, fizeram lá uns barraquinhos, uma favelinha lá para os atletas ficarem, mas em 1932 que realmente teve esse conceito. Oliver Halas, da Hungria, do polo aquático, ele era amputado, mas competia no polo aquático, a Hungria que era a grande potência da modalidade. Primeira vez também nos Jogos Olímpicos que se colocou o pódio, antes não havia pódio, os atletas não subiam no pódio, e Carl Westergren, da Suécia, tricampeão na luta greco-romana. Também aqui o Takeshi Nishi do Japão, vencedor da prova de saltos no torneio de hipismo. Depois, na Guerra Mundial, ele se recusou a se render, né, quando os americanos tomaram lá a ilha que ele controlava, ele acabou. Uns falam que se matou, outros falam que foi resistindo e acabou sendo morto.
Thomas Ed Toland, dos Estados Unidos, outro grande destaque do atleta preto, né? Conquistou a medalha dos 100 metros e dos 200 metros. A poderosa equipe de natação do Japão, chamados Peixes Voadores. Inclusive tem um livrinho que eu achei lá no sebo, lá no Rio, acho que foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é um livrinho traduzido do Johnny Weissmuller, que tem fotos de treinamento. O livro é de 1930 e pouco, 1938, e tem a foto dos japoneses lá mostrando, muito legal. Ganharam 11 medalhas, 5 de ouro, e aqui outro, Ivar Johansson, da Suécia, que foi campeão na luta livre e na luta greco-romana. Só que ele precisou perder 5 quilos no intervalo de 2 dias, para poder se encaixar na outra categoria. Vamos fazer o intervalo? Vocês que sabem. É 20 minutos. Aí tem gente que precisa bater. Eu tô a 1000, ó. Você precisa. Bate ponto. Você precisa bater o seu ponto. Você precisa bater o seu ponto. Intervalo pra achar. Quer que eu pare? Claro. Pode parar? Pode.